Quer aprender como fazer a aplicação correta de mega hair? Meu nome é Mariana Plaster, criadora do método Evolution Hair, o único indicado e aprovado por dermatologistas. Agora eu vou te ensinar a técnica exata de aplicação de mega hair. Independente da técnica que você trabalha, é o mesmo perfil de aplicação. Aqui vou desenhar para vocês como se fosse uma cabeça, tá? Mas não leve em consideração o meu desenho. Vamos dizer que aqui é a cabeça da sua cliente. Temos aqui a orelha, certo? O topo da cabeça. Como que você deve fazer essa divisão? Lembrando que o formato da cabeça deve ser dividido como se fosse um funil, tá? Aqui é a nuca e aqui são as laterais do cabelo. Por que que é importante a gente dividir essas etapas, essas fases aqui? Porque na hora que a cliente for fazer um rabo de cavalo, for fazer um penteado ou qualquer coisa do tipo, ela tem essa sobra de cabelo aqui para poder prender. Isso vai facilitar que ela esconda mais o mega hair que ela tá usando, tá? O ponto principal do início da aplicação sempre vai ser pela nuca. Como que você vai saber exatamente aonde começar pela nuca? Se a sua cliente tiver pouquíssimo cabelo, você sempre vai deixar 2 dedos de solto, tá? 2 dedos de comprimento solto. Então você vai dividir 2 dedos aqui, 2 dedos aqui. Quando eu falo 2 dedos, você vai utilizar esse movimento de saber exatamente quanto de cabelo que você vai deixar. Deixou 2 dedos, você vai prender a parte de cima para dividir direitinho e vai começar a aplicação da nuca. Tanto na fita adesiva, tanto no método Evolution Hair, ponto americano, qualquer tipo de extensão que você vier aplicar. Deixou 2 dedos, aplicou a primeira camada, segunda camada, seguindo essas laterais. A terceira camada vai ser na altura da orelha. Lembrando que aqui também você precisa deixar 2 dedos. Se você não deixa esses 2 dedos de sobra, quando essa técnica que você utilizar, baseada mais no método Evolution Hair ou na fita adesiva, esse cabelo tende a crescer. Então ele acaba ficando meio solto, afastado da raiz. Conforme a cliente vai usando, isso vai incomodando, batendo na ponta da orelha. Então é uma dica muito legal, muito importante também nas aplicações. E o acabamento final sempre vai ser 2 dedos acima da orelha. Lembrando também que cada cliente tem um redemoinho, tá? Você tem que prestar muita atenção nesse ponto também. Quando você identificar o redemoinho da cliente, você precisa também deixar um espaçamento de no mínimo 2 dedos, para quando esse cabelo estiver sujo ou oleoso, essa técnica que você aplicar não vir aparecer. Isso é uma aplicação padrão, baseada entre 150 gramas a 200 gramas de cabelo. Então, cada cliente tem o perfil, então cada cliente tem uma forma de aplicação. Essa aplicação é baseada em 150 a 200 gramas de quantidade de cabelo distribuídas dessa forma. Ok, essa é uma aplicação padrão. Como que seria uma aplicação para preenchimento de ponta? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Normalmente o preenchimento de ponta a gente não utiliza entre 150 a 200 gramas, tá? Sempre é baseado no máximo em 80 gramas. Por quê? Quanto maior o cabelo, mais quantidade de gramas ele pesa. Então, quanto menor, mais volume a gente tem. Então, vamos dizer que essa cliente ela tem um cabelo na altura do ombro e ela quer deixar ele com mais volume. Normalmente, eu utilizo no máximo 50 gramas distribuídos na técnica do método Evolution Hair. Aonde eu aplico essa técnica? Normalmente, 50 gramas eu consigo distribuir ela em uma camada de altura de orelha a orelha. Se essa cabeça da sua cliente for uma cabeça menor, você pode pegar essas 50 gramas e distribuir ela em um pouco mais de quantidade. Então, vai depender do diâmetro do tamanho da cabeça da sua cliente. Mas, normalmente, um preenchimento de ponta, que é somente para dar volume natural, é colocado 2 dedos abaixo do redemoinho. Então, como que seria esses 2 dedos? Sempre na altura da orelha. Lembrando também que essa técnica, essa tela produzida entre 50 gramas, normalmente ela pega o diâmetro todo da cabeça da cliente,
trazendo um pouquinho para as laterais, então dando um pouco mais de frente. Então, o método Evolution Hair com 50 gramas distribuídos nessa posição que eu explico para vocês na altura da orelha, a gente consegue um preenchimento de ponta bem natural, tá? Em resumo, tudo que eu expliquei para vocês baseado no método Evolution Hair, na técnica de fita adesiva, ponto americano, entre outras técnicas de extensão. O preenchimento de ponta, na forma que eu trabalho nas minhas personalizações, eu distribuo entre 50 a 80 gramas para tamanhos de 30, 35, 40 e 45 centímetros, que seria um cabelo curto, médio e a altura dessa posição aqui, que é a base de cima do peito, tá? Uma aplicação padrão baseada em 150 a 200 gramas varia no tamanho de 50, 60 e 65 centímetros. Quanto maior o cabelo, mais quantidade de gramas precisa para essa aplicação. A forma de aplicar as técnicas é sempre separar nessa posição de funil, deixando 2 dedos de cada lado, de nuca, fazendo a aplicação da nuca, subindo essa medida, altura de orelha, lembrando que você precisa obedecer o perfil da sua cliente que tem um redemoinho, deixando também 2 dedos de espaçamento. Para a técnica de preenchimento de ponta, sempre você vai usar entre 50 e 80. A base principal de aplicação seria na altura da orelha, para você conseguir fazer essa distribuição total pelas pontas. Se caso for preciso, você consegue distribuir ela em mais camadas, dependendo do diâmetro da cabeça da sua cliente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você tem alguma outra pergunta ou precisa aprender alguma outra coisa nessa área, deixa aqui embaixo, comenta para mim que a gente vem criando novos conteúdos para te entregar também.